Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião em busca dele, Spartacus. Se você ainda não faz parte da legião, se inscreva agora no canal. Se curte meu conteúdo, deixa o like e compartilhe com todos os guerreiros que você conhece. Uma característica emergente do sistema de Roma nessa época era a escola de gladiadores, onde escravos eram treinados para lutar usando armas de gladiadores especializados. As vidas de tais homens costumavam ser curtas e brutais. Poucos podiam sobreviver tempo suficiente para tornar-se treinadores de gladiadores. O resto apenas poderia ter a morte como expectativa. Entre os mais maltratados estavam os homens capturados como prisioneiros de guerra e condenados a lutar na arena para a apreciação do povo romano. Esses homens não apenas eram escravos, mas também inimigos de Roma e podiam esperar pouca misericórdia. Um desses homens era um trácio, chamado Spartacus. De acordo com o registro, ele tinha atuado há alguns anos como mercenário no exército romano. Ele tinha certamente adquirido alguma experiência de comando militar antes de ser capturado e levado para treinamento gladiatorial na escola de Capua. Relatos posteriores alegaram que, uma noite logo após sua captura, uma cobra se enroscou na cabeça de Spartacus enquanto este dormia. Isto sua esposa previu. Significava que ele teria grande poder, mas que isso o traria infelicidades e desastre. Um dia, na primavera de 73 a.C., Spartacus organizou uma rebelião e fuga da escola gladiatorial de Capua. Ele foi auxiliado por um gaulês chamado Crixus. A escola abrigava 200 gladiadores naquele tempo. O plano era apossar-se secretamente de facas de cozinha ou espetos para usar como armas, e então sobrepujar os guardas e escapar para a liberdade. Lentulio Batiates, que era o dono da escola, ouviu um rumor da rebelião iminente e segregou os gladiadores. Como resultado, apenas 78 gladiadores, mais algumas esposas e escravos domésticos, conseguiram sair. Conforme o escape corria pelas ruas de Capua, eles encontraram uma seção lotada de armas de gladiadores e equipamentos, dos quais se apossaram. Os fugitivos desbravavam seu caminho além dos guardas da cidade no portão e se dirigiam para o campo aberto. Uma vez fora da cidade, Spartacus e Crixus lideraram o bando em direção ao massivo vulcão Vesúvio, então dormente e tomado como extinto. Sabendo que a perseguição era inevitável, os gladiadores esconderam-se no cume do vulcão, onde apenas uma passagem estreita dava acesso à cratera. O comandante romano local, Glaudius Glaber, marchou com seus soldados até a entrada estreita do caminho e a bloqueou. Glaber raciocinou que a fome e a sede iriam logo persuadir os degredados a se render. Glaber estava, no entanto, errado. Ele tinha marchado para uma armadilha. Spartacus e seus homens tinham limpado a cratera da enorme quantidade de cipós selvagens que cresciam ali e os havia trançado na forma de corda para a escalada. Usando estas, os gladiadores tinham descido pelos morros íngremes que pareciam cercá-los. Marchando velozmente ao redor da montanha, os gladiadores chegaram ao flanco de Glaber, tomando sua força inteira de surpresa. Os romanos não podiam usar seus números superiores no espaço confinado do caminho estreito, e aqueles que não conseguiram escapar foram abatidos. Roma agora decidira enviar um pretor, um oficial sênior do governo, chamado Publius Varinius, com milhares de tropas para capturar Spartacus e seus renegados. Contudo, Spartacus já tinha reunido vários milhares de escravos fugitivos que, entusiasmados, escaparam das duras condições das propriedades escravas
que cobriam a maior parte da terra arável do sul da Itália. Varínius descobriu-se inesperadamente superado em números e acabou derrotado. Quando notícias da vitória de Espartaco se espalharam, as cidades da campanha trancaram seus portões e mandaram apelos para Roma intervir. Os escravos, porém, deixaram suas fazendas e oficiais aos milhares e se aglomeraram para unir-se aos rebeldes. Era outono e Espartaco indicava o caminho e sua força mista de homens, mulheres e crianças em direção sul, para Ture, onde hoje é a Terra Nova. Ali, Espartaco extorquiu alimentos e recursos das cidades vizinhas sob a ameaça de exercer seu poderio para destruí-las. Diversos bandos de renegados patrulhavam a região em busca de espólios, estupro e assassinatos. Espartaco fez o melhor que pôde para pará-los, mas não tinha os meios de impor uma disciplina estrita. Na primavera seguinte, Espartaco e Crixus levaram suas forças para o norte. Eles tinham a intenção de marchar rapidamente, cruzando os Alpes, no meio do verão e então dispersar em terras natais. Conforme marchavam, as forças se dividiram em duas, de modo que pudessem viver da terra em que passassem. Os líderes rebeldes precisavam de cuidados com os suprimentos, pois sua massa de seguidores a essa altura era gigantesca. Um escritor antigo estimava que Espartaco tinha 70.000 pessoas consigo, e outro põe a cifra em 120.000 pessoas. É de fato impossível saber qual era a grandeza de suas forças, mas era claramente numerosa e agressiva. Os romanos, então, enviaram 4 legiões para derrotar o exército de escravos. Os cônsules capturaram Crixus, próximo ao Monte Gargano, e obliteraram suas forças, matando-o na batalha. Espartaco e seus homens chegaram antes que os romanos pudessem reposicionar-se e derrotaram, por sua vez, ambos os cônsules. Juntando 300 prisioneiros, Espartaco os forçou a lutar como gladiadores, matando seus camaradas para salvar suas próprias vidas. Claramente, Espartaco tinha senso de ironia. Movendo-se na direção norte novamente, Espartaco e seus homens derrotaram o governador romano do norte da Itália, na região de Módena. A estrada para as passagens alpinas estava aberta. Neste ponto, Espartaco mudou de ideia, ou teve a ideia mudada pelos seus seguidores. Ao invés de continuar ao norte, sobre os Alpes, o exército de escravos renegados retornou para o sul. Alguns deles queriam atacar Roma, mas Espartaco, no fundo, preocupava-se com tal empreendimento. Ao invés disso, ele liderou suas forças contra as agora desprotegidas cidades da Campânia. Algumas cidades caíram e foram pilhadas, outras se acovardaram atrás de suas muralhas. Os romanos, enquanto isso, tinham elegido o financiador Marcus Licinius Crasso para ser pretor. Criaram um exército do zero e o enviaram para entrar em colisão direta e derrotar Espartaco. Crasso tinha um interesse particular em derrotar os rebeldes, pois ele usava enormes números de escravos para cultivar suas propriedades. Crasso tinha servido ao ditador Sulla em sua juventude e guardava habilidades militares suficientes para perceber que era melhor arrancar as bordas do exército de degredados do que arriscar uma batalha aberta. Dia após dia, semana após semana, Crasso perseguiu Espartaco enquanto os escravos marchavam para o sul. Crasso então emboscou e abateu quaisquer homens que Espartaco enviava para conseguir alimentos ou suprimentos. No fim do verão de 71 a.C., Espartaco e seus homens estavam confinados na ponta da Itália. Crasso e seus homens cercaram esta área. Ele estava determinado a matar os rebeldes de fome e fazê-los se entregarem. Em grande desespero, Espartaco contratou uma frota de piratas para transportar suas forças até a Sicília. Ele esperava não apenas escapar de Crasso, mas também conclamar os escravos da Sicília para a sua revolta. Isto não apenas teria aumentado o tamanho do seu exército em rápida velocidade, como teria dado a ele uma base razoavelmente segura de operações. Infelizmente, os piratas tomaram o seu dinheiro, mas zarparam imediatamente.
Depois, Espartacus tomou aqueles dos seus seguidores que eram condicionados e capazes e furou as linhas do exército de Crasso. Não está claro aonde Espartacus estava tentando levar seus homens. Talvez estivesse apenas esperando livrar-se de Crasso ou alcançar algum suposto inventário de alimentos. Onde quer que estivesse indo, Espartacus não se movia rápido o suficiente. As patrulhas romanas mantinham uma vigilância atenta sobre o exército escravo. Voltando a seus passos, Espartacus espantou as patrulhas perseguidoras em um breve respiro. Esta pequena vitória convenceu os escravos fugitivos que eles podiam vencer a força romana principal. Eles estavam, de qualquer modo, cansados de correr. Com suprimentos curtos e com seus homens demandando ação, Espartacus decidiu atacar. Tendo evitado a batalha antes, Crasso agora recebeu de bom grado a luta, já que acreditava ter enfraquecido suficientemente seu inimigo. A batalha foi travada no banco do rio Sílarus. No começo, os romanos conseguiram a superioridade sobre os escravos. Em uma estocada final, Espartacus tentou atingir Crasso, mas foi abatido por diversos homens na tentativa. Com seu líder morto, o exército de escravos e gladiadores teve o seu colapso. Alguns fugiram, outros se renderam e alguns se mataram. Como um dono de escravos, Crasso estava determinado a usar os rebeldes derrotados como uma lição terrível para outros escravos. Ele selecionou 6.000 aleatoriamente e fez uma crucificação em uma sequência que se estendia pelo comprimento total desde Capua, onde a revolução começara, até os portões de Roma. Os homens levaram dias para morrer em agonia e seus corpos foram deixados para apodrecer em pedaços. A estrada sombria servia para dizer a qualquer um que passasse ali qual destino aguardava os gladiadores ou escravos que pensassem em escapar do seu destino que era dado pela lei romana. Tentar avaliar o impacto da revolta liderada por Espartacus sobre a condição dos escravos é difícil. Aqueles que tinham aderido a Espartacus tinham vindo, na maioria dos casos, de propriedades rurais extensas, onde amplas fileiras de escravos trabalhavam em condições deploráveis. A maioria dos escravos vivendo em casernas ou trabalhando em pequenas oficinas tinham permanecido neutros, como a última classe é mais representada nos registros escritos sobreviventes. A informação sobre os escravos rurais é difícil de ser encontrada. Nós sabemos, contudo, que as grandes propriedades continuaram a ser cultivadas pelo trabalho escravo. O impacto da revolução sobre os gladiadores foi mais imediato e mais bem registrado. Os guardas armados, estacionados nos quartéis de gladiadores e em escolas, aumentaram muito. As armas, antigamente mantidas nos quartéis, foram removidas para depósito em fortalezas distantes. A disciplina tornou-se mais rígida e as punições para a insubordinação tornaram-se mais severas. Como consequência imediata da revolta, a vida de um gladiador tornou-se muito mais difícil do que tinha sido. De outro modo, alguns políticos aprenderam uma lição muito importante dos problemas enfrentados. Eles observaram como eram efetivos os gladiadores na batalha. Logo, muitos patrícios da elite estavam adquirindo e administrando escolas de gladiadores. Estes gladiadores não participavam efetivamente de muitas lutas e eram treinados com algumas habilidades muito incomuns. Eles eram ensinados a se mover pelas ruas urbanas sem chamar a atenção à noite. Eram ensinados a inocular veneno e cortar gargantas. Aprendiam como forçar caminho por entre uma multidão enfurecida, como desarmar assaltantes e como quebrar membros. Esses escravos eram homens grandes e resistentes, que eram residentes dos quartéis de gladiadores e viviam sob o código gladiatorial. Mas não eram gladiadores do modo como a maioria das pessoas entendia e mesmo agora entende a palavra. Eles eram um braço privado e fortemente armado de políticos inescrupulosos. Romanos eram proibidos de recrutar e treinar exércitos privados, mas nas gangues de gladiadores, homens poderosos e ambiciosos tinham quase a mesma coisa. O aviso de Roma é claro.
Levantem-se contra nós e vocês pagarão com sangue. Para um guerreiro como Spartacus, que melhor maneira de morrer do que lutando?